Jogo Rápido. Muito bem, são 8h11, está começando o Jogo Rápido desta segunda-feira, dia 19 de maio. Um grande abraço para você que nos acompanha, que está acompanhando o Comando 91 com todo esse volume de notícia e também esta prestação de serviço. Uma pausa nas informações para trazer outras informações, para falar sobre futebol e trazer tudo o que aconteceu no fim de semana. Fim de semana que inclusive tivemos aí todos os alagoanos, Asa e Penedense, CRB e CSA entrando em campo. E vamos falar primeiro do Asa. O Asa que conseguiu um ponto importante lá na cidade de Lagarto. Empatou por 0-0 com a equipe do Lagarto e quem vai trazer informações do Alvinegro é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza? Um abraço para você, bom dia. Tô chegando aqui nesta segunda-feira, dia 19 de maio, trazendo informações do Alvinegro Alagoano, que jogou no último sábado à tarde lá em Lagarto, no interior sergipano, jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Na ocasião, o Asa ficou no empate em 0-0. Foi um jogo onde tiveram dois tempos distintos. Primeiro tempo, o Asa extremamente apático em campo, sem nenhum tipo de reação positiva. Na segunda etapa, o técnico Raniel Ribeiro, ele tirou no intervalo de jogo o Souza Tibiri, volante, e pôs em campo o Guilherme Borges. Aí a equipe, o meio campo ficou mais encorpado. O Guilherme Borges tem uma leitura de jogo muito perfeita, inclusive ocupa bem os espaços, sai bem para o jogo e não estava errando tanto quanto o Souza Tibiri, que permitiu situações adversas para o gigante alagoano. Aliás, o Asa no todo foi mal no primeiro tempo. Primeiro tempo ruim para o Asa, apático demais. Na segunda etapa, jogo de um time só praticamente. O Asa criou situações, pressionou o Lagarto, mas não conseguiu fazer gol. Na primeira etapa, ainda o Lagarto ainda chutou uma bola na trave e logo no início da partida, o Vinícius Matheus fez uma defesa no canto rasteiro que foi também sensacional, evitando que o Asa sofresse gol. Final da partida, 0-0. Esse foi o placar de Asa e Lagarto pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Com esse empate, o Asa chegou a 13 pontos na tabela de classificação, continua na liderança do grupo A4. O Lagarto é o vice-colocado com 8 pontos. O Asa tem uma diferença aí do Lagarto muito boa, tem gordura para queimar, inclusive nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. No entanto, o Asa perde o 100% de aproveitamento na competição. O Asa tinha até então 4 jogos, 4 vitórias. Foi ao 5º jogo com 4 vitórias e um empate. De 100% que o Asa tinha, agora só tem 86% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série D. O gigante alagoano se reapresenta na tarde desta segunda-feira, chuvosa inclusive, e já inicia a semana do Barcelona de Ilhéus, que é o adversário do Asa na próxima rodada, na 6ª rodada da competição. Jogo este que vai acontecer no Estádio Municipal Guaraci da Mata Fonseca. O técnico Raniel Ribeiro, ao fim da partida da entrevista coletiva, questionado por mim sobre a apatia do time no primeiro tempo, ele chegou a dizer que o gramado do estádio atrapalhou um pouco, o gramado é irregular realmente, e disse também que a força do vento fez com que o Asa não jogasse tão bem na primeira etapa, assim como também essa força do vento, segundo Raniel Ribeiro, atrapalhou o desempenho do Lagarto na segunda etapa. Enfim, são situações que o técnico trouxe na entrevista coletiva. Eu não concordei muito com essa força do vento. Acho que o Asa foi apático mesmo, de repente até subestimou a equipe do Lagarto, mas no segundo tempo o Asa foi até bem. Enfim, vida que segue, o gigante agora se representa, conforme eu disse, nesta segunda-feira, reinicia os trabalhos ao longo da semana, visando a próxima rodada contra o Ilhéus, rodada extra do Campeonato Brasileiro. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardial. Muito bem, 8h15, tá aí as informações do Asa, que empatou neste sábado, como trouxe o Eduardo Cardial, e manteve aí a invencibilidade. É o primeiro do grupo A4 do Brasileirão da Série D. Inclusive, já vou trazer todos os resultados desse grupo e também a classificação, onde o Asa manteve a vantagem que tinha diante do segundo colocado. Porque agora nós vamos a Maceió para falar com o Alan Jones, ele que vai trazer informações do CRB e também do CSA. Bom dia, Alan.
Um ótimo dia a todos que acompanham o Jogo Rápido desta segunda-feira. E a gente começa falando aqui direto de Maceió, inicialmente do CRB. O Galo ontem, num jogo difícil, conseguiu uma vitória depois de 4 jogos, venceu o Criciúma por 1-0 e voltou ao G4 da competição. O CRB hoje é o 4º colocado com 15 pontos ganhos e está definitivamente na briga pelo acesso à Série A do futebol brasileiro. O CRB que fez o gol no segundo tempo, no cruzamento do lateral direito Everton, o zagueiro do Criciúma, o Marcelo Benevenuto, acabou tocando a bola contra e abrindo o placar. Ainda no segundo tempo, o Criciúma teve uma penalidade, o cruzamento do lado esquerdo, a bola bate no braço do Igor Meritão, o árbitro vai para o árbitro de vídeo, analisa o lance e marca a penalidade para o Criciúma. Só que o Criciúma não contava com mais uma noite inspirada do goleiro Matheus Albino. O Marcelo Hermes foi para a cobrança e o Matheus Albino fez uma grande defesa, nem deu rebote e garantiu a vitória do Galo. Mais de 7 mil pessoas estiveram presentes no estádio Rei Pelé, mesmo com um dia de muita chuva aqui em Maceió, o Galo contou com o apoio do seu torcedor. E o CSA, que já está em Porto Alegre depois do empate contra a Tombense no último sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série C, 0-0, o CSA conseguiu um bom resultado fora de casa. Agora o Azulão já está em Porto Alegre para o jogo de amanhã contra o Grêmio às 9h30 da noite lá na Arena do Grêmio pela Copa do Brasil. A semana agora é de Copa do Brasil para CSA e CRB e os dois times alagoanos estão com uma boa chance de classificação. A baixa do CSA vai ser o Meia Brian. Havia uma expectativa de ele se recuperar em tempo e viajar nesse final de semana para se encontrar com a delegação em Porto Alegre, mas isso não aconteceu. 2 jogadores do CSA que estavam em Maceió e não foram relacionados para a partida contra a Tombense viajaram, que foram o meia Danilinho e o volante Ramon. Esses 2 jogadores vão integrar a delegação para o jogo contra o Grêmio na terça-feira, amanhã, e ficam à disposição do técnico Igor Magalhães, que faz um treino hoje lá em Porto Alegre. É um treino dia pronto, né? O CSA teve um desgaste muito grande da viagem de sábado para domingo ontem, mas já está em Porto Alegre e vai descansar, faz um treinamento dia pronto e depois entra em regime de concentração para essa decisão, valendo vaga para as 8º de final da Copa do Brasil e uma premiação maior, mais do que 3 milhões de reais, é um valor muito alto, né, que representaria um alívio imenso para os cofres do CSA e também para os cofres do CRB. O CRB que joga contra o Santos. Quinta-feira é o jogo em que deveremos registrar o maior público do futebol alagoano em 2025. Por quê? Porque há uma grande expectativa de o Neymar estar presente aqui em Maceió. Quase 10 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo entre CRB e Santos, quinta-feira, no estádio Rei Pelé. É a semana da Copa do Brasil para os times da capital. Forte abraço a todos, um ótimo dia. Novas informações do CRB e do CSA dentro do Futebol Show logo mais a partir das 7h da noite. Muito bem, 8h19, continuando com o Jogo Rápido desta segunda-feira, continuando também em Maceió, para trazer o comentário de hoje do nosso comentarista Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Olá, amigos da NN do Jogo Rápido, uma grande manhã, uma ótima semana para todo mundo. Ontem o CRB venceu a equipe do Criciúma, foi um jogo dramático, venceu pelo placar de 1-0 através de um gol contra marcado pelo zagueiro Marcelo Benevenuto no segundo tempo. Depois disso, foi uma forte pressão que a equipe catarinense exerceu e que exigiu uma participação muito boa do goleiro Matheus Albino, que promoveu não somente a defesa de um pênalti, de uma penalidade máxima, mas também ajudou e muito com algumas defesas para fazer o CRB construir esse resultado. Um resultado muito importante no quesito chegada ao G4, porque com o CRB saindo dos 12 para 15 pontos, a equipe alagoana voltou a figurar entre os 4 melhores times da competição. E agora ganha também uma injeção de ânimos, de muito otimismo para esta semana, quando estamos falando de Copa do Brasil, já que o CRB na quinta-feira enfrenta o Santos de Neymar aqui em Maceió, enquanto o CSA
CSA, nosso outro representante, que pela Série C neste final de semana entrou em campo, mas ficou no empate em 0-0 com a equipe da Tombense, acabará também jogando na terça-feira contra o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense lá em Porto Alegre. Com o resultado de 0-0 deste final de semana, o CSA saiu do grupo das 8 melhores equipes da competição e agora, vive esse drama de ter que vencer para poder voltar também a fazer parte desse grupo de classificação. Em relação à vitória do CRB, pontos importantes: a forma como a equipe conseguiu se comportar defensivamente em um momento de pressão que o time do Criciúma exerceu. Porém, o CRB precisa mudar o seu comportamento quando as substituições são feitas pelo técnico Eduardo Barroca. Não contou com o GG. O GG fez falta no jogo, sim, mas a estratégia montada pelo Criciúma e do seu técnico Eduardo Batista trouxe inúmeros problemas para que o CRB, no entendimento tático do jogo, pudesse ficar longe de uma margem de perigo. E é com essa proposta que o CRB vence a equipe do Criciúma, chega ao G4, onde classifica, o que foi uma vitória com cara de Série B. Porém, não será todo dia que o final dessa novela será feliz se o CRB continuar sofrendo tanto para poder vencer as suas partidas, principalmente como mandante aqui na capital alagoana. Um grande abraço, uma ótima sequência de jogo rápido. Estaremos de volta à noite no Futebol Show para trazer os nossos comentários aqui na sequência da programação da NN. Muito bem, 8h22, está aí o comentário de hoje do nosso comentarista Viderlan Araújo, e vamos ao giro do placar esportivo, trazendo as informações da Série A, da Série B e também da Série D. Começando pela Série A. A Série A que ontem teve o fechamento da 8ª rodada, que começou lá no sábado, aliás, a 8ª rodada não, deixa eu ver aqui. Agora sim, a 9ª rodada, melhor dizendo, que começou lá no sábado com o Ceará, vencendo o Sport por 2-0. Teve o Vascão da Massa vencendo o Fortaleza por 3-0. O São Paulo venceu o duelo tricolor contra a equipe do Grêmio por 2-1. No clássico, Corinthians e Santos, Yuri Alberto fez contra o Santos a lei do ex, mais uma vez funcionando no Brasil. O Santos conseguiu, aliás, o Corinthians conseguiu essa vitória ontem. O jogo foi na Neoquímica Arena. No Bavi, deu Bahia. Bahia venceu Vitória por 2-1. Teve um empate lá no Alfredo Jaconi entre Juventude e Fluminense. Empate também nos clássicos Flamengo e Botafogo, que foi no Maracanã 0-0. 0-0 também para Cruzeiro e Atlético Mineiro. A partida aconteceu lá no Mineirão. E o outro empate foi entre Internacional e Mirassol, 1-1. O Palmeiras ontem venceu a equipe do Red Bull Bragantino de virada, inclusive lá no Cícero de Souza Marques, que mudou o nome, né? É no Nabia Bichedi. Então, tá aí o Palmeiras que venceu. Vou trazer aqui os 10 primeiros colocados e os 4 últimos colocados do Brasileirão da Série A. O primeiro é o Palmeiras com 22 pontos. O Palmeiras conseguiu essa vitória e coloca à frente agora 4 pontos do Flamengo, que tem 18 pontos. Inclusive, o próximo confronto é entre Palmeiras e Flamengo lá em São Paulo. Terceiro, Cruzeiro com 17. Quarto, Red Bull Bragantino também com 17. Quinto, Ceará com 15. O Bahia também agora com 15 é o sexto colocado. Sétimo, Fluminense com 14. Oitavo, Corinthians com 13. Nono, Atlético Mineiro com 13. O Botafogo é o 10º colocado com 12 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Grêmio caiu para a zona de rebaixamento, desceu 2 posições, é o 17º com 9 pontos. 18º, Juventude com 8 pontos. 19º, Santos com 5 pontos. E o Sport tem apenas 2 pontos na competição. Está complicada a situação do Sport no Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto o Santos perdia, o Neymar estava na Kings League, porque ele tem um time lá, né? Hoje os donos da bola vai estar recheado de coisas para o Neto falar. Antes de falar do Brasileirão da Série D, para trazer o campeonato, obviamente, o grupo do Asa e também do Penedense, deixa eu trazer aqui o Brasileirão da Série C, né? O CSA que entrou em campo empatou por 0-0 com a equipe da Tombense no último sábado. O CSA que é o 8º colocado com 9 pontos. Trazendo agora o Brasileirão da Série B. Como disse o Viderlan Araújo, o CRB conseguiu essa vitória muito importante, inclusive jogando contra a equipe do Criciúma. E o CRB subiu para a 4ª colocação, está entre os 4 do Brasileirão da Série B, tem 15 pontos, destacando aí o nosso representante na competição. E no Brasileirão da Série D, onde nós temos 2 representantes, o Asa e o Penedense que não venceu ainda na competição e perdeu ontem de novo para o Sergipe por 1-0, jogando lá no estádio Alfredo Ly. As duas partidas no Alfredo Ly
consecutivas. Tinha uma expectativa do Penedense vencer, mas ele perdeu as duas. Então, destacando aqui os outros jogos. A Juazeirense venceu a União por 1-0 e teve os empates no mesmo placar, 0-0. Para Barcelona de Ilhéus contra o Jequié e o Lagarto, que empatou com o Asa. O Asa conseguiu esse ponto contra a equipe do Lagarto. Poderia ter vencido, inclusive, no segundo tempo, se tivesse mais eficiência para finalizar, porque criou muito no segundo tempo a equipe do Asa. Então, grupo A4, para o torcedor entender como está a classificação. O Asa manteve a vantagem. O Asa tem 13 pontos, é o primeiro colocado. Segundo, a Juazeirense com 8. Segundo, também o Lagarto com 8. Os dois times estão iguais nas estatísticas, inclusive. Por isso que os dois têm aí 8 pontos e o mesmo número em todas as estatísticas, claro, tirando aí cartões, enfim. O quarto é o Sergipe com 7 pontos. Quinto, o Jequié também com 7. Sexto, União com 4 pontos. O Barcelona de Ilhéus tem 4 pontos também, é o sétimo colocado, e o Penedense é o último apenas com 2 pontos. A próxima rodada, a sexta rodada do Brasileirão da Série D, no grupo A4, tem o Asa enfrentando o Barcelona de Ilhéus, sábado aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca. Jequié e Lagarto lá em Jequié, domingo às 16 horas. Domingo também no Adalto Moraes, Juazeirense e Penedense. O jogo acontece lá em Juazeiro. E também no domingo às 17 horas tem Sergipe e União. Portanto, o Asa não está 100%, né? Não está mais 100%, mas ainda está invicto na competição. Inclusive, é uma das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe do Asa que conseguiu esse ponto importante no último sábado. Como eu disse, fica aquele gostinho porque o Asa poderia vencer tranquilamente, especialmente pelo volume de jogo e também as ações que teve na segunda etapa, mas não foi eficiente, não teve essa eficácia, principalmente para finalizar. Mas é o primeiro, é uma das melhores campanhas, inclusive, do Brasileirão da Série D, e joga agora em casa contra a equipe do Barcelona no próximo sábado. Portanto, são as informações de hoje dentro do Jogo Rápido. A gente volta a falar de futebol e debater tudo o que aconteceu para Asa, para Penedense, de CRB, de CSA, às 19 horas, dentro do Futebol Show. Te espero lá. Um bom dia para você.